A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens, lição 10 do dia 6 de junho de 2021. Seu corpo é membro de Cristo. Texto do dia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A síntese é: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para a prostituição. Os objetivos dessa lição número 10 primeiro, conscientizar de que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com a libertinagem. Outro objetivo, mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. E terceiro objetivo, saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Leiamos o texto bíblico em 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós aqui temos que o seu corpo, o meu corpo, é membro de Cristo. A introdução diz assim: o sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos: dar continuidade à humanidade, que é a procriação, e trazer prazer sexual no casamento heterossexual. Contudo, algumas pessoas têm deturpado esses propósitos. Nesta lição veremos que o apóstolo Paulo faz sérias recomendações aos coríntios com relação ao uso do corpo. A cultura de imoralidade da cidade de Corinto reforçava a seriedade com que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o sexo, conforme o autor já deixa claro aqui, tinha dois propósitos específicos: procriação e prazer
ao casal, né? E nós vemos que isso tem sido deturpado pelas sociedades que vieram, né, pós Adão e Eva. E o incentivo aqui à igreja de Corinto, em primeira mão, era que eles não cedessem a qualquer motivo que os levasse à imoralidade sexual. O tópico primeiro diz assim: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem, né? Fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. As pessoas passam a ser escravas dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Então, alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade em Cristo, sem prejuízo algum para a vida espiritual. Isso era um grande engano. Essas pessoas se tornaram escravas das paixões carnais que dominavam suas vontades e ações. Tal pensamento e atitude eram um reflexo da velha natureza incorporada aos costumes da cidade. Então havia, para os crentes de Corinto, como para nós também, os crentes da era moderna, tá? Havia os dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, o reino do mal, tá? Onde as pessoas são dominadas pelas suas paixões. Tá? E Paulo está dizendo que elas deveriam tomar cuidado com esse reflexo da velha natureza. Agora, alguns crentes de Corinto também usavam de modo errado o que acreditavam ser a liberdade cristã, criando pretextos para legitimar suas atitudes errôneas. Desse modo, práticas pecaminosas como a prostituição, fornicação, entre outros atos imorais, passavam a ser consideradas comuns. Então, eles, em nome da liberdade cristã, eles estavam se prostituindo, estavam fornicando, estavam praticando atos imorais e achavam que era normal. Alguns membros da igreja tinham uma tendência gnóstica e apregoavam a seguinte falácia: uma verdade, uma mentira que parecia verdade. O que se faz com o corpo não o torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Então, eles faziam uma dissociação entre corpo e espírito. Você podia usar o seu corpo como quiser, que isso não iria macular o seu espírito. Como eles tinham a visão do corpo como uma matéria má, né, o corpo corruptível, o que se fazia com o corpo não tinha, na visão deles, nenhum efeito na vida espiritual, o que era uma grande, e continua sendo, uma grande mentira do diabo. Né? Corpo, alma e espírito, eles não têm como serem separados, né? Nós somos essa composição corpo e alma e espírito. O que eu faço no meu corpo atinge a minha alma, atinge o meu espírito. O que eu faço no meu espírito atinge a minha alma e atinge o meu corpo. Mas havia essa falácia desses crentes gnósticos para tentar justificar as práticas imorais deles naquela sociedade. Então, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas é escravidão. A pessoa se torna escrava das suas práticas, dos seus hábitos. Por isso que nós devemos buscar a liberdade em Cristo Jesus. É o único que pode nos fazer verdadeiramente livres, e ele disse isso em João 8:32. Né? E conhecereis a verdade, que é ele mesmo, Cristo, e a verdade vos libertará. Tá? Então, devemos tomar cuidado com a liberdade
versus a libertinagem. Tá? Subtópico número 2, ele fala sobre livre é quem está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que só tem a liberdade real, a verdadeira, quem está em Cristo, conforme nós acabamos de citar. A expressão em Cristo era querida pelo apóstolo e aparece 86 vezes nas suas cartas. Isso sem considerar expressões análogas como nele e no qual, tudo se referindo a Jesus Cristo. Quando a palavra é usada com frequência por um autor, se torna uma palavra-chave para a interpretação do texto. Por isso, o apóstolo Paulo defende a sacralidade ou a santidade do corpo de quem está em Cristo. Ele reforça na carta que Jesus morreu na cruz para resgate tanto da parte espiritual quanto a material do ser humano, ou seja, o corpo. A falta de respeito com o nosso corpo o torna profano, em vez de objeto de glorificação a Deus. Então ele está falando que em Cristo a salvação ela foi completa, foi salvação do corpo, da alma e do espírito. Jesus não morreu só pelo corpo ou só pela alma, não. Ele morreu pela composição completa do corpo, da alma e do espírito humano. O mundo ainda está debaixo da maldição do pecado. No entanto, em Cristo é possível manter a integridade de uma vida cristã santa. Paulo, à espera da redenção final, da glorificação final. Assim, Paulo recomenda viver a liberdade de Cristo, andando no Espírito, vivendo em Cristo e dominando a vontade da carne com a ajuda do Espírito Santo. Então, ele diz que a verdadeira liberdade está em Cristo, que cada cristão em Cristo torna-se uma nova criatura e, portanto, essa nova criatura precisa viver dentro dos novos padrões nos quais ela foi inserida, que é os padrões do reino de Deus, que é manter o corpo, a alma e o espírito santos. Tá? É isso que ele está falando aqui, ter domínio sobre a vontade da carne, a pessoa não ser mais dominada pelos desejos carnais. Subtópico 3, e talvez alguém pergunte como isso é possível, amadurecendo no conhecimento da palavra de Deus, sendo alimentado diariamente pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum. Tudo isso nos leva ao domínio do nosso corpo, ao domínio dos nossos desejos físicos. É isso que está subentendido aqui nesse subtópico 2. É um acréscimo, né? Subtópico 3. Então, subtópico 1, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas é escravidão. Mesmo que a pessoa pense que está livre, mas não. Ela é escrava daquilo que ela está fazendo, tá? Número 2, livre é quem está em Cristo, porque passa a ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. E subtópico 3, o oposto de estar em Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo usa uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, que é o estar em Adão, que é a velha natureza humana. Alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, de uma falsa interpretação, na realidade estavam em Adão. Aos coríntios, Paulo afirma que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 aos Coríntios 15, 22. Para ele, para Paulo, o estar em Cristo remodela
a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. É o versículo que eu já acabara de citar, mas podemos dar uma olhadinha, 2 capítulo 5, versículo 17, que fala sobre estar em Cristo e ser uma nova criatura. 2 5, 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora é uma nova vivência, agora são novos comportamentos. No reino de Deus, os comportamentos, os hábitos devem ser remodelados, já são diferentes dos antigos, do estar em Adão, do estar na carne. É isso que ele está falando. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas sem Cristo. Lembra que eu falei logo na introdução do reino de Deus e do reino das trevas? Quem está em Cristo pratica as obras do reino de Deus. Quem está em trevas pratica as obras do reino das trevas, de onde o crente saiu e não deveria voltar. É isso que nós estamos pensando juntos aqui. Todos os seres humanos estão em Adão, até que passam, mediante a fé, a estar em Cristo. A expressão em Cristo descreve a posição da pessoa remida, livre da tirania do pecado. A pessoa, quando ela recebe Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, ela passa a fazer parte do reino de Deus. Ela passa a seguir o Cristo, que morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está assentado à direita do Pai, reinando, e logo, logo voltará para buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Então, é muito importante essa oposição de quem está em Cristo e quem está em Adão, quem está na carne. Vamos pensar aí, você tem vivido como uma nova criatura em Jesus Cristo? Você se acha uma nova pessoa? Você tem vivido como uma nova pessoa, seguidora de Cristo Jesus? Aí ele coloca o ponto importante. Se somos uma nova criatura em Cristo, conforme acabamos de ler em 2 Coríntios 5,17, precisamos viver de um modo inteiramente novo, diferente, já que é uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, agora a vida também deve ser nova. Vamos ao tópico 2. O pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Vamos ver como é que isso acontece. Subtópico 1. O pecado no corpo. Olha o que Paulo diz. Paulo usa a expressão grega sarx, geralmente traduzida por carne, para designar a velha natureza do ser humano que pode impedi-lo de praticar o bem. Romanos 7:5, Paulo trata dessa questão. Carta aos Romanos, capítulo 7, o versículo 5, ele diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Então veja, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte.
um outro versículo aqui que ele cita, o versículo 18 desse mesmo capítulo, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então há uma luta no corpo, do cristão. Veja o versículo 25. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então veja que Paulo mostra essa luta que permanece no crente até o dia que ele parte para a eternidade. Essa luta de ter que vencer a sua própria carne, de ter que buscar alimentar o espírito e a alma e enfraquecer cada vez mais a própria carne. Isso é uma luta espiritual. Essa é a grande batalha espiritual de todo cristão. Lutar contra a própria carne, a vontade de fazer coisas, de sentir, de dar vazão aos seus desejos. Essa é a grande batalha, tá? Então, o apóstolo estimula o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça para não pecar contra Deus. Em Romanos 6 e 11 e 12, ele fala assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Então veja que Paulo deixa muito claro essa batalha. O pecado, a amartia, é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus, esse pecado, a amartia, o escraviza e o destitui da glória divina. Então, o que é que separa o homem de Deus? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, tá? Então, o pecado faz essa separação, tá? E aí, pecado no corpo, na alma e no espírito. Uma coisa atinge a outra. Não dá para separar, tá? Deus manifesta a sua ira, o orgê, contra o pecado e toda impiedade humana. Deus não é complacente com o pecado. Romanos 1 e 18, ele diz o seguinte sobre a idolatria e a depravação dos gentios. Ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, deturpam a verdade de Deus, a justiça de Deus em banalização. E aí o que acontece? O texto diz: do céu se manifesta a ira de Deus. Então é muito importante nós termos cuidado, porque Deus, ele é amor, mas Deus é justiça também, tá? Mas os salvos que estão em Cristo não estão destinados para serem consumidos pela ira de Deus. Está lá Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos juntamente com ele. Então, nós, os cristãos, os que obedecemos aos preceitos de Deus, não fomos destinados e não devemos temer a ira de Deus sobre nós. Jesus destruiu o poder do pecado na cruz, já falamos sobre isso, na qual o crente está unido com Cristo, para não mais servir o pecado como escravo. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, Paulo fala, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, nós não servimos mais o pecado como escravo, porque agora nós estamos mortos com Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então, o pecado no corpo. Agora, o subtópico 2, corpo, alma e espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo e nem o corpo sem a parte espiritual, alma e espírito. Por isso, na narrativa da criação, o ser humano é visto de forma integral. Apesar de ser conhecedor da cultura greco-romana, depois da sua conversão a Cristo, Paulo viu o ser humano como um todo, completo. O apóstolo recomendava a preservação tanto do espírito como do corpo. Nosso corpo somente passa a ser a habitação do Espírito Santo quando, pela fé, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. E ele comprova isso em Gálatas, capítulo 3, e os versículos 1 e 2, quando ele diz assim, Gálatas 3, versos 1 e 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja que Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus vem morar no cristão através da fé e não pelas obras da lei, tá? Então há uma integração indissociável entre corpo, alma e espírito. Número 3, o corpo como templo do Espírito Santo. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja. Em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo. Para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. O apóstolo afirma também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo era um lugar de encontro com Deus, para uso exclusivo de adoração ao Senhor. A intenção de Paulo é fazer com que as pessoas se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória de Deus, que é o que ele fala em Romanos, capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, que é um texto emblemático, quando ele conclama o povo, chamando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o corpo do cristão, ele deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso não deve estar associado com relações sexuais imorais. Tá? É isso que ele está falando aqui, tá? O corpo como templo do Espírito Santo. Tá? Vamos pensar, seu corpo tem sido morada do Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo dentro de você? Ou não? Ponto importante, então, para você pensar. Precisamos oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória de Deus. É isso que ele está nos conclamando, então. Vamos ao tópico número 3. A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Fomos comprados por bom preço, portanto, diga não à tentação. Com o intuito de incentivar o cristão diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. A doutrina da justificação expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação da humanidade. Quem procura estabelecer sua própria justiça não é justificado, pois a justificação só pode ser alcançada por meio da fé na obra vicária de Jesus, na obra que Cristo operou na cruz do Calvário. Logo, a igreja que não preserva esse princípio tende ao liberalismo e à apostasia da fé. Então veja como é grave. Se eu me acho justo, eu não devo satisfação a ninguém, eu posso fazer o que eu quiser com o meu próprio corpo. Quando, na verdade, nós adotamos e aceitamos a justiça de Cristo que morreu no nosso lugar para nos remir, para nos salvar e nos comprou com preço de sangue. É isso que ele está querendo dizer. Então, a justificação pela fé é uma doutrina bíblica que acertadamente exclui a necessidade de obras meritórias para a justificação do ser humano. Porém, não abre possibilidade para o outro extremo do antinomismo, que é a desobrigação com a lei moral. Tá? Esse antinomismo defendia que a pessoa podia fazer o que ela quisesse com o seu próprio corpo. Tá? E não é isso. A justificação precede o processo da santificação. Então, para você alcançar a santificação do corpo, da alma e do espírito, primeiro você passa pelo processo da justificação em Cristo, ou seja, você precisa reconhecer e aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, seres humanos, na cruz do Calvário. Então, nós fomos comprados por bom preço e por isso nós devemos fugir ou dizer não à tentação. Tá? E assim ele termina esse tópico, esse subtópico, dizendo assim: uma vez justificado, o cristão inicia o processo de santificação, que é permanente. Por isso, diga não à tentação. Lembrando que a tentação não é ainda a consumação do pecado. Então, ninguém que é tentado pode dizer que já pecou ou que está em pecado. A tentação é só o princípio. Se a pessoa ceder à tentação, aquilo que ela praticar no que foi tentado, aí pronto, já deixou a tentação e entrou no campo da pecaminosidade, já está em pecado.
tá? Só está em pecado depois da prática do pecado. Então há uma diferença de ser tentado e de pecar, tá bom? Subtópico número 2. Resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Em Cristo, o ser humano pode renascer para uma vida plena com Ele, com Jesus. A graça tem muito mais a oferecer, sua porta está aberta e sua eficácia é infinitamente maior que a escravidão no pecado e a morte espiritual, pois a participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, na glorificação de Cristo, faz-nos passar da morte para a vida. Por isso que é importante essa consciência de que você e eu, como cristão, já morremos em Cristo. Se morremos com Cristo, nós já fomos justificados. Se ressuscitamos com Cristo, nós também já somos glorificados. E por isso a graça nos ajuda a vencer os momentos difíceis, nos ajuda a passar da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É você deixar as coisas velhas, deixar as coisas da carne e começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Assim, uma vez justificados e participantes do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna com Deus. Nós já estamos em outro nível, já estamos em outro patamar. A graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável na presença de Deus, que é o que nós chamamos de vida eterna, que não se interrompe com a morte física. Então eu e você, cristão, nós já estamos vivendo uma parte da eternidade. Estamos já exercitando nesse corpo físico, nessa matéria, nesse mundo, quando aceitamos a Cristo, nós já principiamos a vida eterna, tá? Mesmo ainda nesse corpo físico. Depois que esse corpo morrer, foi enterrado, aí sim, nosso espírito e a nossa alma entra definitivamente já na eternidade. E depois do arrebatamento da igreja, o corpo também ressuscita, se encontra com a alma e com o espírito, e aí sim, nós vamos viver como estamos vivendo hoje, corpo, alma e espírito, aqui neste mundo. Nós na eternidade viveremos o corpo, a alma e o espírito, só que um corpo glorificado, um corpo incorruptível, mas é o mesmo corpo, alma e espírito, aí sim na vida totalmente espiritual. Amém? Coisa linda, né? Parece até o irmão Isaías ensinando, dá até vontade de dar glória a Deus, tá? Então resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito, porque nós já estamos em outra dimensão, tá? E o último subtópico 3, quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Tá? Vamos ver o que ele está dizendo. O crente vive, nós já falamos no tópico anterior, vivem em uma constante guerra, e que eu disse que é a verdadeira guerra espiritual, a batalha espiritual. O crente vive em uma constante guerra, por isso precisa lutar contra os desejos da carne que se opõem aos desejos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, do 16 ao 26. A lista das obras da carne e a lista do fruto do Espírito. Há uma batalha, há uma guerra. Tá? Para vencer os desejos da carne, é preciso fortalecer a vida espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. Por isso que é praticamente impossível a pessoa ser desigrejada, a pessoa querer ser crente sem igreja, sem pastor, querer ser crente sem ter comunhão com os irmãos da igreja,
querer ser crente sem dizimar, sem ofertar, sem oferecer sacrifícios no altar de Deus. Não dá para ser crente. Não dá para ter uma espiritualidade com Deus desenvolvida a parte de tudo isso que eu acabei de falar. Por isso que para fortalecer a vida espiritual, o autor deixa muito claro, tem que ler a palavra de Deus, tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, pelo menos 2, 3 vezes por semana, fazer um jejum com um objetivo específico, participar dos cultos, e olha que os cultos são 2, 3 vezes por semana. E tem pessoa que só vai no culto uma vez por semana. E ainda fica olhando no relógio para ver se já deu o horário. Porque o pregador está passando do horário. O tempo, já deu o tempo. Então, a pessoa precisa fazer uma autoanálise. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu estou indo para o céu mesmo? Eu estou tão preocupado com hora, Quando vai assistir Netflix, não tem hora para terminar. Quando vai olhar o Facebook, você fica ali a madrugada inteira, entra em sala de bate-papo, assiste vídeo, e aí a pessoa não tem hora. Agora chega no culto, se atrasa um pouco para começar. Ué, cadê o pastor? Por que o culto não começou? Se o pregador passa 5 minutos, mas por quê? Já passou do horário, já deu o horário. Tem pessoas que não esperam nem a bênção apostólica e já saindo, não despede de ninguém. Que comunhão é essa? Então é muito sério, a gente precisa, muitos de nós, rever os seus conceitos como cristão, tá bom? E aí ele coloca aí para você pensar, você tem fortalecido sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Você tem alimentado sua vida espiritual? Ou você está, fortalecendo mais a sua vida carnal? Como é que está esse negócio aí? Então, o ponto importante que ele coloca, primeiro, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O crente somente consegue vencer os desejos da carne lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. Não tem outro remédio, não tem outro jeito. Tá? Essa é a fórmula dos apóstolos, a fórmula da igreja, a fórmula do evangelho, a fórmula de Jesus. É só dessa maneira. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui nós concluímos, então, a lição de número 10, mostrando que o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, é membro de Cristo e ele precisa ser preservado das imoralidades sexuais. Um abraço apertado, Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.